Não é no gogó. Não é no gogó. Olá e bem-vindos a mais um vídeo do Liberdade para Escolher. Hoje eu vou fazer um resumão do debate que aconteceu ontem na Band com os candidatos a presidente da República. Foi um verdadeiro circo, mas para você não ter que assistir 3 horas e meia de debate, eu resumi tudo aqui para você nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Meu irmão, vamos lá, eu me emociono. O debate ontem foi dividido em 2 blocos que tinham perguntas entre os candidatos e também perguntas que eram feitas direto pelos jornalistas. Eles mudaram um pouco o formato do debate de um bloco para o outro, que eu achei que foi super bom, deu um dinamismo para as perguntas. Eu achei que ficou super bacana a forma como eles estruturaram, então a Band está de parabéns pela forma como eles estruturaram e a organização que eles fizeram no debate. Foi conhecendo assim os debates que acontecem para presidente da República no Brasil, foi no limite do civil, tiveram alguns momentos ali que foram realmente um verdadeiro circo, mas eu acho que o debate, assim, no seu geral, ele foi muito bom. Teve uma discussão ali bem aquecida no debate, também gerou várias pérolas dos candidatos, e a gente vai falar hoje nesse vídeo. Vamos começar então ouvindo ao candidato do Partido Novo, Felipe Dávila, quando ele fala sobre economia. A economia brasileira está estagnada há mais de 20 anos. O Brasil não cresce, não aumenta a geração de emprego e renda. E nós temos de conciliar, sim, com o gasto público. Mas para fazer isso, é preciso cortar desperdício da máquina pública. Tem muito dinheiro sendo desperdiçado. E nós estamos cansados desse Estado caro e ineficiente que atrapalha a vida de todo mundo que trabalha, que rala todo dia de manhã para conseguir o seu dinheiro. Nós somos o país entre os 15 mais que cobra imposto. Para quê? Para dar um serviço público de péssima qualidade. Está na hora de ter gestão pública. Gente que entende de gestão, sabe como cortar gasto público, equilibrar as contas públicas, atrair investimento e fazer a economia crescer. É assim que nós vamos mudar o Brasil. O candidato começou falando que o Brasil não cresce há 20 anos, né? E isso é verdade. A gente pode olhar, por exemplo, aqui nesse gráfico, a gente vê que desde 2011 o PIB brasileiro só vem caindo ano após ano. De janeiro de 2010 até dezembro de 2021, o PIB brasileiro caiu 27,16%. Ele falou também sobre cortar o tamanho da máquina pública, né? Reduzir o desperdício de dinheiro, e realmente a gente sabe que tem muito desperdício no Brasil de dinheiro público. Os gastos do governo ano após ano, eles só crescem, então é importantíssimo realmente um candidato trazer isso, trazer à tona essa questão dos gastos públicos. Um dos poucos candidatos ali que estava falando realmente contra a máquina pública, falando em como a gente poderia reduzir os gastos do governo, né? Com exceção da Soraya, não teve nenhum outro candidato que falou sobre redução de gastos, redução da máquina pública, respeito com o dinheiro do contribuinte. Então, aliás, o candidato Felipe Dávila, ele foi o único candidato a falar do contribuinte, usar realmente a palavra contribuinte, pagador de impostos. Enfim, esse tipo de nomenclatura, como eu já falei nas entrevistas que tiveram no Jornal Nacional com o Bolsonaro e o Lula, elas são muito raras. É difícil você ver um candidato realmente entrando nesses pontos e usando essa nomenclatura tão importante. Isso é uma coisa que, como eu falei, eu tinha observado já no vídeo que eu fiz das análises entre as entrevistas do Lula e do Bolsonaro lá no Jornal Nacional, mas usar essas palavras que são tão importantes, né? Por exemplo, consumidor. Não se fala em nenhum momento do consumidor. E esse canal, a gente começou falando aqui, ele é dedicado a como o consumidor reage em situações econômicas. O consumidor, que é uma peça tão importante da economia. Ao pagador de impostos, o contribuinte, que é o que sustenta a máquina pública. Então, falar dessas pessoas usando esses termos realmente traz mais próximo com essas pessoas, na minha opinião. Então, e tão importante porque o consumidor e o contribuinte são quem sustentam o Brasil. Então, eu acho que o Dávila, ele foi muito positivo citando e utilizando essas palavras. Ele terminou falando que a gestão pública, né, precisa ser revisada, precisa de mais gestão eficiente para colocar o orçamento em ordem, e ele citou aí alguns dos candidatos do Partido Novo que já fizeram algum tipo de coisa nesse sentido. Por exemplo, o governador Zema de Minas Gerais. O governador Zema, eu conheci ele quando eu trabalhava no banco, a gente fez um projeto com o Zema, e eu conheci ele naquela época. Ele é uma pessoa fantástica, além de ser, na minha opinião, agora o melhor governador entre todos os estados do Brasil. Ele realmente colocou Minas Gerais em ordem, ele organizou o orçamento, ele organizou o estado que estava uma verdadeira bagunça. O problema dele, eu acho que o grande problema do Zema, na verdade, é ele ser governador de Minas Gerais. É muito difícil, seria muito difícil você conseguir fazer um candidato presidente da República do estado de Minas Gerais. Se ele fosse, por exemplo, o governador do estado de São Paulo, ele tivesse feito as mesmas coisas que ele fez na renovação do estado de Minas Gerais em São Paulo, ele com certeza seria candidato a presidente dessa vez, ele teria grandes chances de ganhar, na minha opinião. A gente não estaria preso aí com esses dois candidatos, praticamente o Lula e o Bolsonaro, com os outros ali que estão meio no segundo plano. Então,
É uma pena que o Zema não está aí na rodada, eu acho que ele teria sido um ótimo candidato, mas é questão realmente de ter sido governador de Minas Gerais, mas eu acho que é possível que ele venha aí no futuro. Eu acho legal o Dávila ter citado alguns exemplos de outros membros do Partido Novo e conseguiram realmente renovar a gestão no Brasil. A candidata Soraya, logo em seguida, ela falou também sobre o seu plano para a economia. E o engraçado para mim aqui é que ela só tem um plano para a economia, que é o imposto único, que é o famoso flat tax, né? Isso já se fala há muitos anos, não é uma ideia nova, só que ela tentou vender esse seu plano econômico com a flat tax como se fosse uma solução inovadora e revolucionária. Vamos ouvir. Nós temos uma solução para o nosso país, é o Imposto Único Federal. Nós trocaremos 11 impostos federais por um imposto só. E no decorrer da minha campanha, no decorrer desse debate, você vai conhecer mais sobre essa proposta inovadora e, na verdade, revolucionária. O Bolsonaro também, nesse debate, ele foi uma outra pessoa daquele que a gente assistiu na entrevista com a Rede Globo, né, no Jornal Nacional. Ele estava mais preparado, ele usou melhor o seu tempo e ele usou o seu tempo para atacar e para se defender muito do Lula nos contrapontos, né? Quando perguntado sobre a harmonia das instituições, ele justificou a quebra da harmonia pelo fato de ter rompido com o status quo, dizendo que a velha política só pensa nela e dá banana para o povo brasileiro. Vamos assistir. Assumi a presidência e escolhi meus ministros pelos critérios técnicos. Isso causou um desconforto por parte de alguns políticos e por parte de alguns partidos, como o MDB, por exemplo. Então, eu abalei a harmonia onde todos eram amiguinhos e, obviamente, davam uma banana para o povo brasileiro. Possíveis problemas com o Supremo Tribunal Federal. É uma voz corrente, a ingerência, o ativismo judicial que hoje se faz presente no Brasil. A harmonia tem que existir e a independência e o respeito acima de tudo. E o respeito não falta da minha parte, de outra parte que alguns se manifestam contrário à minha pessoa. Nesse trecho, eu acho também que ele falou de uma forma muito eloquente a questão do Supremo Tribunal Federal. E que, de fato, o STF ele tem feito militância política. Isso, na minha opinião, é uma desgraça para o tribunal que é o mais importante do Brasil, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, eles têm que ficar quietos, eles têm que dar os pareceres deles ali no parecer jurídico do Supremo Tribunal Federal. Eles não podem ficar falando sobre política, eles não podem ficar falando sobre sociedade, sobre cultura, influenciando a sociedade dessa forma. Eles têm que ser neutros, eles têm que olhar o texto da Constituição, avaliar os casos de acordo com o texto da Constituição e não agir de forma arbitrária e principalmente não agir como se ele fosse um poder executivo, se ele fosse um Ministério Público e, pior ainda, como se ele fosse um legislativo. Hoje, leis no Brasil só se passam através do Congresso Federal. É isso que diz a Constituição. Então, você não pode ficar fazendo medidas afirmativas dentro do Supremo Tribunal Federal e você não pode ficar tendo ministros dentro do Supremo Tribunal Federal que fazem militância política. Isso realmente não pode acontecer. Então, o Bolsonaro foi muito bom ali nesse ponto de citar isso, trazer isso para o debate, porque realmente os eleitores do Bolsonaro, eles querem ouvir isso. Eles querem que isso fique evidente e o Bolsonaro, obviamente, ele também quer trazer isso para poder se defender da forma como o executivo, né, a presidência da República tem se comportado com relação aos ataques que ele tem feito com relação ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que o Bolsonaro, nesse momento, ele foi muito bom em dizer isso. Depois, o Lula falou sobre educação. Então, ele citou o lockdown como uma das causas do atraso e da desigualdade na educação no Brasil. Vamos ouvir esse trecho. E, lamentavelmente, a gente não tem informação do MEC para saber quantas crianças estão hoje, com um grau de educação muito abaixo daquele que deveria estar. Porque hoje nós temos dois tipos de estudantes. Nós temos aquele que teve acesso a tablet, a computador e que continuou estudando durante a pandemia, e nós temos aqueles mais pobres que não conseguiram acompanhar, ficaram sem ir para a aula. Eu sou daqueles que, quando eu peguei a educação, eu quintupliquei o orçamento da educação, porque eu acreditava que era necessário melhorar a educação. Lamentavelmente, a educação foi abandonada nesse país. Eles não funcionam. A gente sabe que o lockdown, que é aquele famoso ficar em casa na pandemia, ele foi muito prejudicial para a economia, na geração de empregos, no resultado do PIB, mas também ele foi muito prejudicial às crianças. As crianças que tiveram que sair da escola, como o Lula falou, realmente crianças que são de uma classe mais pobre, elas não podiam fazer as aulas online, elas não tinham computador em casa, não tinham tablet, então isso criou, com certeza, ampliou ainda mais a desigualdade, mas também
os lockdowns eles tiveram consequências psicológicas nas crianças, consequências de não poder fraternizar ali com seus colegas de classe numa fase importante de desenvolvimento. Outras políticas também foram péssimas, por exemplo, obrigar crianças de 3 a 4 anos a usar máscara, sabendo que aquele nível, aquela faixa etária tinha pouquíssimas chances de contrair o vírus e de ter qualquer coisa mais grave. Isso tem vários estudos hoje que mostram como afetou a fala, a dicção de várias crianças, por exemplo, nos Estados Unidos. Então tem vários estudos que estão surgindo com as consequências dessas políticas que foram feitas, os lockdowns, as máscaras obrigatórias. Então, eu acho um absurdo, na verdade, o candidato do PT trazer isso como uma argumentação. Principalmente porque o PT era a favor dos lockdowns. Então, não sei se vocês se lembram, mas entidades que entregam aquela frente pela vida, né, além do Conselho Nacional de Saúde e as centrais sindicais, eles fizeram pressão no Supremo Tribunal Federal, no STF, para criar um lockdown nacional de pelo menos 21 dias, na época do ápice da pandemia. Então, o PT sempre foi muito a favor do lockdown. Então, dizer agora que a educação no Brasil está debilitada por causa do lockdown, sendo que eles foram a favor do lockdown, para mim é um absurdo. O Lula tá usando essa desculpa aí para falar de educação. Isso é um fato, mas o partido dele não era a favor do lockdown, não era a favor de deixar as pessoas circularem livremente, deixar as escolas abertas. Então, eu acho que ele pecou ali naquele momento, na sua argumentação, quando ele trouxe isso, porque ele acha que as pessoas vão passar despercebido. Muita gente, com certeza, vai, você está assistindo o podcast e você sabe que essa informação, e você está se relembrando dessa informação que é muito importante. Depois, ele falou também na questão da educação que ele investiu mais na educação e quintuplicou o orçamento da educação. A verdade é que o governo Lula cortou 1,2 bilhões de reais para a educação e que o governo Lula investiu menos na educação do que o governo do Fernando Henrique Cardoso, investindo no auge do governo Lula 2,8% só do orçamento da União. Então, quando ele fala que ele é o presidente que mais investiu na educação, é mentira. Quando comparado com o governo anterior, o governo do Fernando Henrique Cardoso, ele investiu menos na educação. Ele cortou a verba da educação, como você viu aí nessas duas reportagens que eu mostrei. Então, ele aí falando um monte de mentira com relação à educação. Obviamente, eles abriram um monte de FATEC, um monte de universidade, um monte de gente conseguiu entrar na faculdade durante o governo do PT, isso é verdade, mas a questão do investimento, ele realmente não está falando a verdade nesse ponto. Depois foi a vez do Bolsonaro fazer uma pergunta para o Lula que... obviamente, ele não perdeu a chance de fazer uma pergunta sobre corrupção. Então, nessa hora, o Bolsonaro falou muito bem, eu acho que ele trouxe pontos e argumentos muito fortes contra o Lula. O Lula fugiu de responder, ele tentou se esquivar ali e começou a tentar vender os feitos do seu governo, ao invés de falar sobre a corrupção, que era, na verdade, a pergunta. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começaram concluídas, entre tantas outras coisas. Segundo o Palocci, tudo no seu governo foi aparelhado. Tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia malfeitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. E o Palocci conclui, na sua delação premiada, que foi-lhe reservada uma conta no exterior de 300 milhões de reais, que o senhor recebia pacotes dele mesmo, 50 mil reais, a título de propina. O seu governo foi marcado pela cleptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Não era apenas para o ex-presidente Lula, era para ele também conseguir apoio dentro do parlamento. Assim sendo, nada justifica essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. Bom, é indescritível o que nós acabamos de ouvir. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego, pelo maior aumento de salário mínimo, pelo maior investimento na agricultura familiar, pelo maior investimento na criação da Lei Geral da Pequena Empresa, pela criação do Simples, ou seja, o nosso governo, além disso, foi o governo que mais fez investimento na educação. O meu governo deveria ser conhecido exatamente por isso. Eu concordo com o Lula que o governo dele deveria ser reconhecido pelos feitos, mas, infelizmente, o legado do governo do PT, do governo Lula e do governo Dilma é a corrupção, é o mensalão, é o petrolão. Então, assim, eles prostituíram todas as organizações, as instituições no Brasil, eles fizeram o maior esquema de corrupção da história do país e o Lula não respondeu a pergunta com relação à corrupção. Ele fugiu, tentando aí vender quais foram os pontos positivos do seu governo,
governo, mas sem responder a pergunta principal, que era a questão da corrupção. Então isso foi um tema normal durante o debate. Eles sempre faziam qualquer comentário, qualquer pergunta sobre corrupção, ele tentava se esquivar, mudar de assunto e tentar vender alguns pontos lá que ele tinha decorado sobre os resultados do seu governo. Depois foi a vez do Ciro Gomes perguntar para o Bolsonaro e, obviamente, ele perguntou sobre economia e inflação, que são os pontos mais importantes agora nesse momento, principalmente porque a economia do Brasil não está andando muito bem, a inflação está super alta, no mundo inteiro isso está acontecendo, a gente já falou muito aqui no programa, mas o Bolsonaro respondeu com dados e eu acho que foi um momento muito bom. Vamos assistir. Ciro, inflação. Você tem que falar do fica em casa, a economia te vê depois. Agora, mesmo assim, a inflação do Brasil é uma das menores do mundo, menor até que do próprio Estados Unidos. Nós estamos colaborando na geração de empregos. Muitos diziam que apenas a partir do ano que vem voltaríamos aos números de pré-pandemia. Voltamos agora. O nosso PIB está crescendo. Nós fizemos milagre durante a pandemia. Lamentamos as mortes, mas investimos para que empregos não fossem destruídos, como os programas Pronamp e Bem. Atendemos os mais necessitados. No mundo, o número de famílias na extrema pobreza cresceu. E no Brasil diminuiu, passou de 5,1 milhões para 4 milhões. Ou seja, nós atendemos aos mais necessitados. Foi o meu governo que negociou o ano passado passar, em média, R$ 190 o valor do Bolsa Família para, no mínimo, R$ 400. Que, por exemplo, quem ganha até 1,9 dólares por dia está na linha de pobreza. 1,9 dólares são R$ 10. E o Auxílio Brasil paga R$ 20. Demos R$ 600, 3 vezes maior do que o PT dava lá atrás com o Bolsa Família. Dos dados apresentados aqui pelo Bolsonaro, a gente precisa olhar e ver o que é verdade, o que ele está extrapolando um pouco nos dados, mas a primeira coisa é com relação à inflação. Ele falou que a inflação nos Estados Unidos é maior do que a inflação no Brasil. Isso não é verdade. A inflação no Brasil, como você pode ver, ela está menor do que a inflação nos Estados Unidos. Eu já desmenti isso no nosso último episódio, né, que eu falei aqui no canal, e que é possível que a inflação no Brasil ela fique menor do que a inflação no Reino Unido, mas no momento a inflação no Brasil está mais alta do que a inflação nos Estados Unidos. Então aqui você pode ver nesse gráfico a comparação dos três, né? A inflação no Brasil, a inflação no Reino Unido e a inflação nos Estados Unidos. Os números, quando ele fala de geração de emprego no Brasil, realmente estão surpreendendo as expectativas dos economistas e realmente ele tem razão nesse ponto. Os números com relação ao desemprego estão super positivos, levando em consideração um cenário de pandemia, que é o cenário que a gente está vivendo agora. Quando ele falou do número da fome, também foi um dado importante, eu acho, que ele trouxe, porque realmente ajuda ele ali a rebater, a responder a pergunta do Ciro Gomes. Então ele falou que ele tirou um monte de gente da linha da pobreza, da linha da fome. Então eu acho que esse foi uma parte da argumentação dele que ele realmente fez de uma forma muito forte. Depois, quando ele falou do Auxílio Brasil, vocês sabem o que eu penso do Auxílio Brasil, né? É um programa do governo que aumentou muito o custo e aumentou muito as despesas do governo e fez com que o governo federal imprimisse um monte de dinheiro. É um sistema que todo mundo no passado criticava muito quando se chamava Bolsa Família. Agora que chama Auxílio Brasil, as pessoas, só porque mudou de nome, as pessoas têm reclamado menos. Mas é o mesmo tipo de programa, é você dar dinheiro para as pessoas, imprimindo dinheiro, aumentando a dívida pública, e isso cria uma situação no Brasil muito ruim, um endividamento do Brasil muito ruim, uma pressão nas contas fiscais também muito ruim. Então, se você olhar esse gráfico aqui, a quantidade de dinheiro que foi colocado em circulação depois da pandemia, para mim, é amedrontador. A base monetária no Brasil cresceu quase 60% no governo Bolsonaro. Se você olhar este outro gráfico, comparando o número com o governo Lula, você vê que o governo Lula aumentou no seu primeiro mandato em 83% a base monetária. No caso do Bolsonaro, ele aumentou em 60%, mas assim, são números realmente muito próximos, estão aumentando, colocando muito dinheiro em circulação, e como a gente já falou, isso é uma das principais causas da inflação no Brasil atualmente. Mas, se o Bolsonaro ele quer se afastar do Lula, né, ele não quer ser um governo populista como é o governo do Lula, essas medidas de Auxílio Brasil, esse tipo de coisa, ajudam muito ele nesse momento, na hora da eleição, mas são medidas populistas que, como eu falei, que vão prejudicar muito a economia do Brasil no médio prazo. Então, se a gente olhar, por exemplo, aqui esse outro gráfico comparando desde 2002 até hoje a nossa expansão monetária, você vai ver que a base monetária do Brasil desde 2002, comparado com os Estados Unidos e a zona do euro, aumentou mais de 1000%. Ou seja, o Brasil aumentou mais de
1000% a base monetária, enquanto os Estados Unidos estão ali nos 270% e o euro em 200%. Então você vê como a gente fabricou, imprimiu muito mais dinheiro, colocou dinheiro em circulação do que esses outros dois países. Então não é à toa que a gente está tendo aí uma taxa de juros super alta, não é à toa que a gente está com um dólar super alto, não é à toa que a gente está com um euro super alto. A nossa moeda, ela está se desvalorizando, ela está perdendo valor. Cada vez que emite mais dinheiro, coloca mais dinheiro em circulação, o dinheiro que está no seu bolso perde valor. Isso que é inflação. Então, não adianta reclamar, falar que o dólar está muito alto. Cada vez que a gente coloca mais dinheiro em circulação, a gente está desvalorizando a nossa moeda. E é isso que está acontecendo. Então, no médio prazo, o Auxílio Brasil e todas as medidas que o Bolsonaro está fazendo, econômicas, populistas, elas vão acabar vindo aí e prejudicar novamente a economia e o consumidor. Então, eu quis trazer isso de uma forma muito clara, porque ele estava se gabando ali do Auxílio Brasil, mas, como a gente vê, em decisões econômicas e fiscais, não é uma boa coisa fazer o Auxílio Brasil. É bom para ele nesse ano eleitoral e é por isso que ele está aumentando e aumentou para 600 até o final do ano, obviamente, em ano eleitoral, para ajudar com conseguir mais votos ali das pessoas que querem manter o benefício. Falando, inclusive, em Auxílio Brasil, foi uma disputa ali entre todos os candidatos para ver quem ia gastar mais dinheiro. Foi um monte de promessa de coisa grátis, tá dando um monte de coisa grátis para as pessoas e no final das contas quem vai pagar por isso é você, é o contribuinte. Vai ganhar R$5.000 para fazer o que ele quiser, dar uma entrada numa moto ou num celular. Era uma miséria, para no mínimo R$400. Mais R$200 para o Auxílio Brasil até o final do ano. E já está garantido com a equipe econômica que esse valor será definitivo a partir do ano que vem. Mas a única proposta é só dar um monte de coisa de graça, aumentar a dívida pública. É só isso que vocês querem fazer? E é isso que nós vamos fazer, porque é isso que nós sabemos fazer. E é isso que nós fizemos a vida inteira. Entendi. Mas como é que a gente vai pagar isso? Como conseguir recurso? Não roubando. Podemos nos comprometer, então, a não roubar? Olha, primeiro, eu não sou de assumir compromisso, de me comprometer. Bom, depois a Soraya falou sobre saúde. Ela trouxe uma proposta para juntar a iniciativa privada e o SUS. Vamos ouvir e depois eu explico por que essa ideia não vai funcionar. Para exames, para cirurgias, para consultas, nós iremos usar toda a capacidade da iniciativa privada para complementar o SUS e, com isso, agilizar o atendimento das pessoas. Então, a proposta parece boa de juntar a iniciativa privada com o SUS, mas eu vou explicar por que eu acho que não vai funcionar. Aqui na Itália, por exemplo, é assim, você tem uma união ali da iniciativa privada com o Sistema Único de Saúde também na Itália, porque o sistema de saúde é gratuito, né, e ele faz parte do sistema de saúde que o governo presta, e você tem empresas, você tem hospitais, você tem clínicas que fazem atendimento de exames, que fazem atendimento de um monte de coisa, e eles são pagos, obviamente, pelo governo. Você paga ali uma coparticipação, mas grande parte é pago pelo governo. E por que isso não funciona? Porque o objetivo dela é reduzir as filas. Obviamente, quando você faz esse tipo de iniciativa, você, num primeiro momento, você aumenta a oferta, porque mais hospitais que as pessoas antes não podiam participar, agora elas conseguem. Mas, no médio prazo, o que acontece aqui na Itália é que você tem as filas novamente crescem, porque você tem uma demanda, as pessoas começam a ir nos hospitais que são privados, porque eles têm uma melhor qualidade, as filas, obviamente, nesses lugares crescem ainda mais, você tem sempre a coparticipação, então você tem sempre que pagar alguma coisa, então no fim das contas você está tentando diminuir as filas, só que você não consegue fazer isso. Eu, por exemplo, tive que fazer aqui uma ultrassonografia no joelho e me demorou ali para fazer a ultrassonografia e a ressonância mais de 1 ano para eu poder conseguir marcar e fazer efetivamente isso. Por quê? Porque quando eu marquei, era ali praticamente em agosto, setembro, eu marquei para novembro, então alguns meses depois para poder conseguir, e quando chegou em novembro, me ligaram da clínica falando, olha, o que acontece é o seguinte, a gente tem uma verba que o governo repassa pra gente de coisas que você pode fazer no Sistema Único de Saúde, essa verba pro ano acabou, então todos os agendamentos que não são privados, todos os agendamentos que são feitos pelo Sistema Único de Saúde, vão ter que ser passados pro ano que vem. E aí quando me passaram pro ano que vem, me passaram para abril. Então, no fim das contas, eu fiquei aí quase 1 ano sem conseguir fazer o exame, porque não tinha disponibilidade nesse hospital que eu queria fazer, que era
era o mais próximo e que era o melhor, que era o que tinha mais qualidade para fazer esse tipo de exame. Então, essa junção entre a iniciativa privada e o SUS parece uma boa ideia, e eu era muito a favor disso, mas no fim das contas não funciona. O que a gente tem que fazer é privatizar o sistema de saúde no Brasil, como é feito na Suíça. Você tem obrigatoriedade que todo mundo tem que ter plano de saúde. Existem planos de saúde que são básicos, regulamentados pelo governo, com custos super baixos, e todo mundo tem atendimento de qualidade e atendimento universal. Então, você não precisa de um sistema de saúde que seja do governo, que seja público, para você ter um sistema de saúde que seja acessível a todos, universal e com qualidade. Então, é por isso que eu acho que a proposta dela não vai funcionar. Mas, em seguida, o Felipe Dávila, ele falou sobre a captação de carbono, que é um outro ponto super importante, porque existe realmente uma oportunidade muito grande no Brasil de entrar nessa área de captação de carbono. Como é que funciona a captação de carbono? Basicamente, os países eles entraram em acordo, assinaram vários acordos internacionais para reduzir a emissão de carbono, para poder reduzir os efeitos estufa, o aquecimento global, e o que acontece é que muitos países estão superando esse limite de carbono. O que se criou então? Se criou uma economia em que países que estão abaixo do limite que eles têm podem vender crédito de carbono para os países que estão acima. Porque daí, ou seja, o mundo como um todo mundo está atingindo o objetivo. Se o Brasil emite menos carbono, vende seus créditos para a China, que emite mais carbonos, no final você zera as duas contas, você chega num equilíbrio, então o mundo como um todo está reduzindo a quantidade de carbono. Então essa é mais ou menos a ideia. E o Felipe Dávila, ele trouxe isso de uma forma muito eloquente, muito boa, eu achei, para falar sobre esse assunto, que é um assunto que nenhum outro candidato tocou, que é a questão do mercado de carbono. Então, vamos assistir esse trecho, porque eu acho que vale muito a pena a gente olhar do viés dele, da palavra dele, qual que é a proposta. A retomada do crescimento econômico do Brasil depende de uma política ambiental que faça o Brasil ser a primeira nação carbono zero entre as grandes potências econômicas. Isso está no nosso plano de governo. Esta é a maior oportunidade que o Brasil tem para sequestrar carbono. O Brasil tem potencial para sequestrar 50% do carbono do mundo plantando árvore em terra degradada. Nós temos 50 milhões de hectares de terra degradadas, dá para plantar árvore em 3 milhões de hectares, isso vai gerar renda para as pessoas mais pobres, isso vai gerar progresso em outras regiões do Brasil. Além disso, nesse clipe, o Felipe Dávila falou também sobre o agronegócio no Brasil. Então, como eu já falei no episódio anterior também aqui do vídeo que eu fiz no canal, o agronegócio brasileiro alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. É muita gente. A população mundial são 8 bilhões de pessoas, 1 bilhão é alimentado pelo alimento que a gente produz aqui no Brasil. E a gente consegue fazer isso com só 41% do território nacional. Então a produtividade é uma coisa fantástica no agronegócio brasileiro. A gente é exemplo em produtividade do agronegócio brasileiro. Os Estados Unidos também tem algumas coisas, por exemplo, o milho, que eles são excelência na produção mundial. Não existe outro que produz de forma mais eficaz e efetiva o milho, por exemplo, como os Estados Unidos. Então eu achei muito bom que ele tocou nesse assunto. Inclusive, ele ataca o Lula falando como as propostas do PT, elas são ultrapassadas, porque hoje você pode ter políticas verdes, políticas de sustentabilidade que não deixam a terra parada. Então, não existe mais aquela coisa que sustentabilidade é deixar a terra desocupada. Tem coisas que a gente pode fazer e ser sustentáveis, sim. Vamos assistir esse trecho. Porque o agro brasileiro é o que mais sofre quando se desmata no Brasil, porque vem retaliação lá de fora, dizendo que não vai comprar soja do Brasil ou carne do Brasil porque vem de área desmatada, o que é mentira. O agronegócio brasileiro é o mais sustentável do mundo. Nenhum outro país do mundo planta soja no cerrado e mantém 35% de reserva legal. Nenhum outro país do mundo colhe 1 tonelada de cacau no norte e mantém 80% de reserva legal. Um outro ponto do debate que eu notei é que o Lula está começando ali a mostrar seus sinais de idade. Não sei se vocês lembram do Joe Biden durante a campanha que ele estava fazendo nos Estados Unidos. Ele também dava alguns sinais de que ele esquecia algumas falas, ele se perdia um pouco no raciocínio, ele falava um pouco errado o nome das pessoas. E isso depois, agora que ele é realmente presidente, isso se agravou muito por conta da idade dele. O Biden tem uma idade muito elevada, mais de 80 anos. Então, ele realmente está mostrando os sinais de idade. E eu tô achando que o Lula, ele é o Joe Biden brasileiro. Se você não acredita em mim, olha esse clipe. E saber o seguinte, já vendeu a Eletrobras, já vendeu a BR, está fatiando a Petrobras, privatizou a BR.
Em seguida, teve um momento muito ruim do debate, que foi quando o Bolsonaro atacou uma jornalista que fez uma pergunta para ele. Eu não vou entrar aqui no mérito com relação a jornalista ou não, se a jornalista tem viés, se a jornalista persegue o Bolsonaro. Obviamente, os jornalistas no Brasil, eles perseguem o Bolsonaro. Obviamente, os jornalistas no Brasil, eles têm viés. Mas isso não dá motivo para o Bolsonaro atacar, principalmente num debate, numa situação que está sendo transmitida por um monte de gente. As pessoas estão olhando aquilo para tomar decisão se vão eleger aquele candidato ou não. Ele perde muitos pontos quando ele faz esse tipo de ataque. Então, ficou meio feio, na minha opinião, né? E dá mais argumentos aí pra mídia poder cair em cima dele. Primeiro, falando que ele ataca mulheres, porque a jornalista era uma mulher. E segundo, falando que o Bolsonaro ataca frequentemente os jornalistas. Vamos assistir esse trecho. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Em seguida, teve uma parte sensacional do debate em que o Ciro Gomes falou que o PT e o Lula foram responsáveis por criar o Bolsonaro, foram responsáveis por criar essa polarização que a gente vê no Brasil hoje. Ele está certíssimo. Vamos assistir esse trecho. Eu atribuo ao Lula a contradição econômica do Lula, a contradição moral do Lula e do PT, o Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro desceu de Marte com essas contradições todas. O Bolsonaro foi um protesto absolutamente reconhecido, respeitosamente por mim, contra a devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram e que ele apaga. Ele faz números assim e esquece. E é isso, a ascensão do Bolsonaro é consequência do legado do PT, das políticas catastróficas do Lula, do legado péssimo da economia do governo Dilma, do mensalão, do petrolão, da Lava Jato. Então, realmente, se não tivessem acontecido todas essas coisas, talvez o PT ainda tivesse no governo, tivesse conseguido se manter no governo por anos e anos e anos. Mas o Brasil acordou, depois que teve o governo do PT, o Brasil precisava de uma resposta. E infelizmente, quem veio como resposta foi o Bolsonaro. O Bolsonaro se colocou naquele momento, pegou aquele vácuo, né, se enfiou ali e virou aquela nova cara para esse anti-PT, né, que na verdade são pessoas que querem mais família, mais conservadorismo, mais pátria, mais Brasil, mais liberdade econômica. Enfim, ele abraçou todo mundo que estava desamparado, que não entrava, não se dava com essa marca PT, né, dos partidos trabalhadores de esquerda, comunista, socialista. Ele abraçou todo o resto da população que não se identificava com isso, com as pessoas que eram contra a corrupção, e ele acabou se elegendo. Então, eu realmente concordo com o Ciro Gomes nesse ponto. Eu acho que se não tivesse o PT e eles não tivessem feito um trabalho tão ruim, a gente não estaria com o Bolsonaro hoje. Sei que eles têm o coração mais mole do que a língua. Um outro momento de ouro do debate, que para mim valeu ter que assistir esse debate, 3 horas e meia de debate para poder fazer esse vídeo para vocês aqui hoje, foi quando o Lula ele tentou envergonhar o Ciro Gomes falando que pelo menos ele não fugiu para Paris, e o Ciro Gomes respondeu: é porque o senhor estava preso. Vamos assistir. Eu queria dizer que eu não fui para Paris. Eu não saí do Brasil para não votar no Haddad. Depois, o Lula usou o tempo dele, obviamente, para colocar um monte de propaganda e um monte de mentira, dizendo que ele foi absolvido. A gente já falou aqui várias vezes, a gente já discutiu que isso não é verdade. O que aconteceu foi que o Lula ele foi condenado em 4 instâncias e depois ele teve o seu julgamento anulado pelo Supremo Tribunal Federal. O Lula, ele só teve a sua candidatura permitida nesse momento porque o processo que estava sendo julgado, ele foi anulado. A condenação que ele teve foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal relançou o Lula como candidato a presidente do Brasil. É isso que aconteceu. Então, não significa que o Lula é inocente, como ele está falando, e ele tentou se vender como inocente a todo custo. Vamos ouvir o ex-presidente falando como ele é inocente de tudo. E você sabe que eu fui absolvido em todos os 26 processos? Você sabe que eu fui absolvido em todos os processos? Fui absolvido na ONU, fui absolvido na primeira, na segunda instância e 2 vezes na Suprema Corte. No segundo bloco, o Felipe Dávila falou novamente sobre a importância do agronegócio no Brasil. Ele falou quanto o agronegócio representa do PIB brasileiro e que se não fosse pelo agro do Brasil, a gente estava no buraco, a gente não teria crescido nada. O crescimento do Brasil nos últimos anos seria 0. E é verdade, o Brasil é extremamente dependente do agro e por isso que a gente precisa cada vez mais diversificar as nossas fontes do PIB. A gente precisa diversificar o Brasil, criar novas indústrias, novos setores e fortalecer essas indústrias desses setores. Então aqui ele fala um pouco sobre como desburocratizar o Brasil. O agro é o que fez a economia crescer. Porque se você tirar o crescimento do PIB do agro, sabe quanto o Brasil teria crescido? 0.
Zero. O mundo cresceu 32% de 2010 a 2020. E sabe quanto cresceu o Brasil? 2,5%. E se tirar o agro, cresceu 0%. Portanto, nós temos de enfatizar o que é de valor no Brasil, que é o agro. E é por isso que a gente tem que tirar o Estado das costas das pessoas que trabalham, que geram riqueza, que produzem. O Estado brasileiro só inferniza a gente com burocracia e com imposto. Cada vez mais imposto sendo cobrado para prestar um serviço público de péssima qualidade, como é o caso da infraestrutura no Brasil. Estradas esburacadas, é isso que é a ineficiência e a incompetência desses que governam o país. Em seguida, a candidata Soraya tentou explicar o seu conceito de flat tax. Como eu já falei, não é um conceito novo, ela está vendendo como se fosse uma coisa inovadora, uma proposta nova para o Brasil, revolucionária, e não é isso. Nós temos uma solução para o Brasil, que é a solução do Imposto Único Federal. Nós vamos excluir, retirar 11 tributos federais e vamos trocar por um só. Uma alíquota de 1,26%, que vai aumentar o poder de compra do brasileiro e diminuir a inflação. Além disso, isentar de imposto de renda e de INSS quem ganha até 5 salários mínimos. Tudo aquilo que é descontado do teu salário vai sobrar no seu bolso. O conceito da flat tax, eu concordo com ela, que é realmente desburocratizar. Então, em vez de 11 impostos, você vai ter apenas um. Uma coisa que, inclusive, está sendo tratada agora aqui na Itália para o próximo parlamento. Eles querem introduzir também a flat tax. A flat tax é um imposto único. Significa que, em vez de você ter o escalonamento, você ter aquele imposto de renda crescente para quem ganha mais, cada mais percentual você paga, significa que você tem uma mesma taxa, um mesmo imposto para todo mundo e todo mundo paga praticamente a mesma coisa. O que acontece hoje é que quando você tem o escalonamento, então as pessoas mais ricas, elas, se fosse o mesmo percentual, elas já pagariam mais imposto, porque como elas ganham mais, o percentual em cima do valor que elas ganham a mais já seria mais do que uma pessoa mais pobre. Mas não só isso, como a alíquota é mais alta, acaba que a pessoa que ganha mais, os mais ricos, a classe média acaba sofrendo muito, porque eles pagam muito mais imposto do que as classes mais baixas, eles utilizam muito menos os serviços prestados pelo governo federal, pelos estados, pelos municípios. Então, afinal das contas, aquela sensação de que você paga e não recebe nada em troca no Brasil é muito por causa disso, é muito por causa de você ter impostos de renda que vão crescendo conforme você aumenta a sua renda no Brasil, que uma flat tax deixaria isso de uma forma muito mais uniforme. Todo mundo paga o mesmo percentual. Em termos absolutos, obviamente, as pessoas que ganham mais vão pagar mais, mas em termos percentuais, todo mundo paga a mesma coisa. Todo mundo é igual perante a lei e perante a sua contribuição dentro da sociedade. Além do que, um modelo de crescimento, né, que você faz de crescimento das alíquotas de imposto de renda, desincentiva a pessoa a ganhar mais. Por que você, em vez de ganhar 5, você quer ganhar 6, se você virar para 6, a sua alíquota dobra, por exemplo? Uma coisa que acontece muito aqui na Europa. De um nível para o outro, as alíquotas praticamente dobram. Então, significa que você paga muito mais por uma quantidade muito pequena a mais no seu salário. Então, desincentiva. Muitas vezes aqui na Europa acontece das pessoas falarem, não, vamos fazer o seguinte, não me promove, não me paga um pouquinho mais, porque eu vou ter que pagar muito mais de imposto. E hoje, se eu pagar essa alíquota maior, eu tenho menos descontos no meu imposto de renda. Enfim, a complicação, a burocracia desse sistema, que é todo escalonado de imposto de renda, de alíquotas de imposto de renda, confunde muito e prejudica. Então, eu acho que ela está certa na questão. A proposta dela, que é colocar em 1,70 em alguma coisa por cento essa flat tax, eu não sei como é que eles vão pagar isso. É uma alíquota muito baixa. Então, eu não sei como é que eles vão acabar fazendo isso. Eu também não concordo com o fato dela de isentar as pessoas que ganham até 5 salários mínimos. Eu acho que todo mundo tem que contribuir e as pessoas que ganham menos dinheiro, se elas contribuem também, elas dão valor, conseguem pressionar os governantes a entregarem uma melhor qualidade, porque elas não têm aquela percepção de que elas estão recebendo coisa de graça, elas estão pagando pelo serviço e elas ficam mais vigilantes do governo e o que o governo está fazendo com o seu dinheiro. Já quase encerrando o debate, o Felipe Dávila expôs de uma forma muito eloquente, muito boa, muito melhor do que eu conseguiria fazer, quais foram os legados que o PT deixou para o Brasil. Vamos ver. Depois de 14 anos no poder, qual foi o Brasil que o PT deixou para nós? 13 milhões de desempregados, a maior recessão econômica da história, contas públicas estouradas, o maior escândalo de corrupção do mundo, o início do nós e eles, que começou a esgarçar a democracia brasileira.
O Ciro Gomes também falou sobre a sua proposta de renegociação da dívida. Ele quer fazer isso trazendo e conversando com os credores, fazendo um tipo de um grande leilão com os credores. Eu trouxe isso porque o PT também tem uma proposta muito parecida, mas a solução é bem diferente. Vamos assistir. Portanto, renegociar a dívida, refinanciar as dívidas é relativamente simples. Procure no cirotv.com.br, Ciro Gomes, Ciro.gomes, cirogomes.com.br, mas é simples. Um grande leilão, todos os crediaristas, as contas que estão aí, os credores. O PT, por outro lado, como eu falei no programa anterior, ele quer perdoar a dívida, ele quer usar da máquina pública, ele quer usar dos bancos públicos para injetar dinheiro e perdoar a dívida, renegociar a dívida das famílias. Então aqui mostra novamente como o mesmo problema, duas soluções. Uma é usar o setor privado, renegociar a dívida com os bancos, utilizar o Serasa, o SPC, enfim, para poder fazer um trabalho de leilão para renegociar a dívida, o que seria, eu não concordo 100% com a proposta, mas eu acho que é uma proposta muito mais racional e muito mais possível de ser feita do que a proposta do PT, que é muito mais enforçar, fazer com que você que não tirou uma dívida, você, pagador de imposto, você que é financeiramente responsável, não tem dívida, não tem nome sujo, pague pela dívida da outra pessoa. Então eu acho que as duas soluções são muito diferentes, o problema é o mesmo, mas eu quis trazer porque mostra a diferença entre como se comporta um candidato e quais são as propostas do PT para o mesmo tópico. O Dávila também depois teve a sua última oportunidade de fazer aí um discurso liberal e expor as suas ideias de liberalismo, então eu acho que foi ótimo ele fazer isso, porque falta realmente as pessoas terem um pouco mais de conhecimento de liberalismo. As pessoas falam de liberalismo como se fosse o grande problema, o grande vilão do capitalismo, e na verdade não é. Vamos assistir. Vamos olhar para o Brasil que dá certo. É o Brasil do setor privado. Deixa as pessoas trabalharem e gerarem riqueza, que esse Brasil vai ser uma potência mundial. Deixa a gente trabalhar, empreender. É só isso que o brasileiro pede. Não está pedindo favor do governo, não quer mais dinheiro, não quer mais gasto, não quer mais malabarismo com o dinheiro, não quer nada. Quer regras claras e deixa o mercado trabalhar. É assim que nós vamos gerar oportunidade de verdade e parar de ter um programa emergencial atrás do outro por causa da incompetência da gestão pública. Está na hora do Estado servir o cidadão ao invés de se servir do cidadão para defender privilégio do setor público e do setor privado. O Bolsonaro se defendeu muito bem e atacou também muito o Lula no segundo bloco. O Lula chamou ele de monstro do coronavírus. O Bolsonaro pediu aí para os jornalistas, quem estava moderando o debate, se ele tinha a possibilidade de responder, e ele respondeu chamando o Lula de ex-presidiário sem moral. Vamos assistir. Do Lula, ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem para falar de mim, o ex-presidiário? Tá nenhuma moral. A candidata Soraya depois entrou ali numa contradição quando ela foi questionada sobre o fundão eleitoral. Ela até agora, no debate, se você assistiu, ela estava se dizendo uma não feminista, uma pessoa que não aguenta mulheres que se vitimizam, uma pessoa que não apoia políticas afirmativas para as mulheres. E quando ela foi questionada ali sobre o fundão eleitoral, ela falou que essas políticas de fundão eleitoral são boas porque promovem mais mulheres na política. Vamos assistir. Se nós não tivéssemos o fundo eleitoral para financiar a democracia, nós nunca, principalmente nós mulheres, jamais teríamos acesso. O debate se encerrou com as considerações finais de todos os candidatos. Eu vou focar aqui em falar nas considerações finais do Lula e do Bolsonaro por uma questão de tempo, mas o Lula ele teve uma argumentação final, na minha opinião, muito ruim. Ele teve sorte, né, que poucas pessoas estavam assistindo o debate naquela hora, porque já estava muito tarde, mas ele simplesmente voltou a falar de números do seu governo e, por alguma razão, ele desandou e começou a cair naquele discurso, velho discurso do golpe. Vamos assistir. Quando eu cheguei na presidência da República, o juro estava 26% e deixei com 10%. A inflação estava com 12%, nós deixamos com 5%. Tive o prazer de indicar a primeira mulher candidata à presidência da República, que quando deixou o mandato em 2014, quando venceu o seu primeiro mandato, o desemprego era apenas 4,5%, padrão Finlândia, padrão Noruega. Porque aqui se fala do governo da Dilma, mas ninguém falou do golpe que a Dilma sofreu em 2016. Ninguém falou, sabe, que derrubaram uma mulher por causa de uma pedalada e não se derruba um cara por causa de uma motociata.
Não foi golpe. A Dilma, ela sofreu impeachment porque, dentro de um processo democrático, o impeachment, ele não é um julgamento judiciário, ele é um julgamento político. Ela é julgada pelos seus pares, pelos seus colegas políticos. Ela não é julgada por um tribunal, por uma corte. Então, não foi golpe. Ela não tinha, felizmente para nós, a maioria não tinha apoio suficiente dentro do Congresso Nacional para evitar um impeachment. Então, o Lula, ele precisa parar de falar, parar de dizer que o governo Dilma foi eliminado, saiu por causa de um golpe. Falar que é golpe é disseminar desinformação e é colocar dúvida nas nossas instituições. Então ele precisa parar com isso, porque realmente não foi golpe. Já as conclusões do Bolsonaro, eu achei que elas foram muito mais fortes. Ele começou falando que o seu governo vai ser focado em Deus, pátria, família e liberdade. Depois, ele listou todas as ditaduras e governos antidemocráticos que o PT apoia, que o Lula pessoalmente apoiou e se encontrou. E isso realmente foi muito bom no Bolsonaro. Ele realmente coloca ali, faz a propaganda dele anticomunista, antiditatorial, e a base dele realmente queria ouvir isso. Então ele terminou também falando qual que vai ser o futuro do Brasil se o PT voltar. Vamos assistir. Deus, pátria, família e liberdade. Desculpe os demais candidatos, mas está polarizada as eleições. Quem o ex-presidiário apoiou no passado? Apoiou Chaves, apoiou Maduro. O presidente da Argentina, antes de ser presidente, visitou o Lula em Curitiba na cadeia. Lula apoiou o presidente do Chile também, o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs. Petro, na Colômbia, apoiou na Nicarágua Ortega. O que vai acontecer com o nosso Brasil se esse ex-presidiário voltar para a cena do crime juntamente com Geraldo Alckmin? Foi isso. A minha conclusão é que o Lula ele não se saiu bem nesse debate. Ele foi atacado de todos os lados, obviamente, todos queriam fazer pergunta pro Lula e atacar o Lula. O Bolsonaro também teve bastante ataque, mas o Lula ele deu respostas muito evasivas. Ele não se conectou, eu acho, na minha opinião, com a sua base, e ele não se conectou com pessoas que podem estar em dúvida, com possíveis eleitores que podiam fazer a diferença com ele. Nós ainda vamos conversar. E você vai pedir desculpa. O Bolsonaro, em contrapartida, eu acho que ele se defendeu muito melhor, ele atacou muito mais o Lula, ele atacou muito mais o Ciro, ele atacou muito mais, ele foi completamente diferente do que a entrevista do Jornal Nacional, como eu falei aqui no começo, e ele se conectou muito melhor com a sua base, ele falou exatamente o que sua base queria ouvir. Eu acho que ele não conseguiu se conectar muito bem com os possíveis eleitores. Se tinha pessoa em dúvida, olhando e assistindo, eu acho que ele não conseguiu persuadir essas pessoas que estavam em dúvida, principalmente naquele momento em que ele foi um pouco agressivo com a jornalista que estava fazendo a sua pergunta, mesmo, já falei aqui que não importa as razões, mas mesmo fazendo isso, eu acho que ele perde pontos com pessoas que estão indecisas e pessoas que estão assistindo ou pessoas que estão em dúvida ou considerando até votar nele. O Ciro Gomes, eu acho que ele mostrou ser um verdadeiro chuchu, ele não tem tempero nenhum, ele não tem gosto nenhum, ele é um candidato muito fraco ali no debate, ele tentou ser o pacificador, porque realmente estava uma guerra, uma discussão entre Lula e Bolsonaro, ele tentou falar, não, eu sou a pessoa que vai pacificar, eu sou a pessoa do meio, mas realmente foi assim um chuchu, né? Não teve muito o que agregar no debate aos comentários, na minha opinião, do Ciro Gomes. O Felipe Dávila, na minha opinião, foi o melhor candidato. Nas suas opiniões, nos seus argumentos, na sua filosofia, nos dados que ele trouxe, nos pontos que ele abordou, ele foi muito além, ele trouxe um monte de coisa bacana para a discussão. Eu acho que isso foi super positivo, mas a verdade é que um liberalismo, uma pessoa liberal no Brasil, ela não sabe fazer marketing, ela não sabe se vender, porque ficar batendo na tecla do vamos reduzir a máquina pública, vamos reduzir o governo, não dá voto, não ganha voto. Então ele perdeu muito ali no debate porque ele ficou batendo na mesma tecla, e isso não vende, isso não é o que o povo brasileiro quer comprar. As pessoas querem isso no subconsciente, elas acham isso importante, mas não é o que faz a diferença e o que ganha voto. Então eu acho que ele perdeu nisso, ele trouxe várias coisas bacanas, mas eles precisam melhorar muito o marketing deles. A Tebet, ela foi quase que invisível, na minha opinião. Até errei aqui o nome dela na hora de falar, porque, assim, a Simone, ela realmente é aquela pessoa muito esquecível, né? Você esquece dela, porque eu nem citei ela aqui no programa hoje, porque realmente ela não trouxe nada, ela não adicionou nada, teve as questões dela ser feminista, ela colocou esses pontos, mas assim, ela não trouxe nada de inovador, nada de bacana, nenhuma proposta interessante, nada de novo ou polêmico, né? Eu acho que ninguém vai lembrar dela nesse debate. Por último, a Soraya, eu acho que ela nos deu muito memes. Fui professora de inglês por muito tempo, então eu sei o que é uma sala de aula também.
Ela falou umas coisas muito engraçadas, mas ela é uma candidata de uma proposta só. Ela ficou falando, batendo ali na tecla do imposto único. É a única coisa que ela tem, ela não falou mais nada, então acho que isso foi muito ruim para ela, prejudicou também, ela também vai ser esquecida muito fácil. Então é isso, o circo, né, que foi o debate ontem na Band. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal, também clicar no sininho para ser notificado quando os vídeos novos saem aqui no canal. Lembra também de curtir a gente no podcast, no Spotify, no Google Podcast, enfim, qualquer uma das plataformas onde você ouve o nosso programa. E eu espero ver vocês na semana que vem. Tchau!